saber que move, as mãos de Vinícius Custódio e as mãos dos nossos ouvintes, que já saúdam aqui Felipe Pontes. Tudo bem, professor? Bem-vindo, bom dia. Fala, Léo, fala, Vini e a galera toda aí. Pô, fico impressionado com a criatividade das pessoas. Capitã Cloroquina é bom demais, né? A sabedoria popular, né? Sempre surpreende. E a sabedoria das multidões. E o pior não é isso, viu, o professor? O pior é assim, se você fala o nome dela, o pessoal não conhece. Você fala assim, mas a Capitã Cloroquina, eu sei quem é. O apelido fica mais famoso que o nome da pessoa. É verdade. Ô, Ponto, a gente vai continuar uma discussão iniciada lá no TCD, no painel de análise fundamentalista e escândalos financeiros. Parece que você vai trazer aqui uma série de participações semanais falando nessa direção. E hoje, para a gente começar, a gente vai entender o que é qualidade dos lucros, como as empresas gerenciam ou até manipulam os seus resultados contábeis e como o investidor pode se proteger disso. Então, Pontos, você estava me explicando em off a diferença entre a qualidade dos lucros, que você e o pessoal da academia fala, e o que os analistas falam. O que é que diferencia esses dois tipos de abordagem na qualidade dos lucros? Tá, os dois tipos são... eles têm relação, mas os conceitos são diferentes no geral. E os dois tipos de qualidade dos lucros são muito importantes. A qualidade dos lucros que o mercado fala é aquele conceito de lucro limpo de não recorrentes. A gente vê aí muitos resultados, principalmente com questões tributárias não recorrentes, né? Teve o caso da Grendene, Via Varejo, Vale, Petrobras, quase todas as empresas da Bolsa tiveram não recorrentes aí nos últimos anos com relação a ICMS na base de cálculo de PIS e COFINS. Então, você limpa esse lucro, aí você tem um lucro de maior qualidade. Então, essa é a ideia que o mercado usa de conceito de lucro de mais qualidade. No meu caso, e no caso da academia, no geral, a gente olha outros fatores além desse. Então, nós olhamos qualidade dos accruals, a persistência dos lucros, se os lucros eles seguem um padrão de persistência, se eles vão crescendo. Sustentáveis, né? Uma tendência. O conservadorismo, que é um princípio contábil, que a gente avalia também se a empresa não está sendo conservadora demais nos lucros. Então, existem várias medidas que nós costumamos olhar para medir a qualidade dos lucros. Então, eu gosto de olhar tudo isso em conjunto, né? Não olhar uma coisa separada de outra, eu olho em conjunto. Ô, Ponto, só uma curiosidade, o que é qualidade dos accruals? Você falou e eu fiquei pensando, nossa, não ouvi tanto esse termo. Acho que alguns ouvintes podem ter a mesma dúvida do que eu. Isso, Léo falou que eu pretendo fazer uma série disso, né? Eu ia falar de tudo só hoje, mas aí Arlindão da Massa aí, que participa com a gente também, me deu a ideia de fazer uma série disso, para não ficar corrido. Boa. Então, eu devo falar especificamente de qualidade dos accruals também, mas só para vocês não ficarem sem resposta, accrual a gente chama, são os ajustes contábeis que a gente faz no lucro, no fluxo de caixa para atender ao regime de competência. Então, se eu pago uma assinatura do TC de uma vez só, à vista, não quer dizer que se eu fosse uma empresa assinando o TC, eu não ia colocar no mês que eu paguei a despesa toda no resultado, né? Tirar do lucro. Eu ia mês a mês registrando lá, apesar de ter saído do caixa de uma vez só. De uma só vez. Então, esses accruals, esse reconhecimento que a gente faz temporal das receitas e despesas, eles podem ser acelerados ou desacelerados. E aí, se eu mexo de uma forma que não represente o desempenho da empresa, eu perco a qualidade do accrual. Então, eu tenho como medir isso de alguma forma. Ô, Felipão, deixa eu até complementar um pouco do teu raciocínio anterior aqui, quando a gente falava da maneira como você lia especificamente o tipo de qualidade de lucros. Vamos falar da Via Varejo. Porque no quarto trimestre de 2020, você, se estava acompanhando a cobertura da TC Rádio, lembra disso? Praticamente 1/3 dos lucros de Via Varejo foram atribuídos, ou foi atribuído, a uma questão não recorrente relacionada a crédito fiscal. E aí, na sua análise, quer dizer, você considera isso. Não, pera lá, o lucro pode ter sido expressivo, mas 1/3 dele vem de um fenômeno não recorrente. Isso é importante para o investidor ter na ponta do lápis, né? Isso, é bem importante você limpar esse lucro da empresa com esses efeitos. Tirar o não recorrente, e alguns não recorrentes, eles afetam a receita, e empresas tratam diferente. Essa questão do ICMS na base de cálculo de PIS e COFINS. Algumas empresas trataram isso como um não recorrente reduzindo a despesa, outras usaram esse não recorrente lá na receita como sendo uma redução menor da receita bruta para chegar à receita líquida. Então, isso aumenta até o seu cálculo de crescimento da empresa, da receita da empresa.
Pô, muito legal. Agora sim. E essa série vai ser interessante. Vai ser aqui na sua coluna, que você vai falar de cada um desses temas, Pontes? Sim, eu pretendo seguir um fluxo semanal disso, a não ser que apareça um outro tema que eu tenha que falar naquela semana, mas senão eu vou seguir aí umas 4 semanas disso. Sensacional. E aí, se aparecer qualquer eventualidade, depois retoma também, né? Isso. Pra gente não perder, como diz minha mãe, o fio da meada. Boa. Ô, Pontes, agora é o seguinte, como que uma empresa, ainda, né, falando sobre tudo isso que a gente tá conversando aqui, pode gerenciar ou até manipular os seus próprios lucros? Tá, existem várias formas de manipular lucros, né? Eu posso manipular as receitas da empresa com accruals, com um reconhecimento mais rápido da receita do que eu deveria. Eu posso manipular as receitas com atividades operacionais da empresa, como a gente falou no TCD lá. A empresa pode empurrar um monte de produto para os clientes que eles não querem e aí depois eles devolvem para bater uma meta de vendas, por exemplo. Entendi. Posso manipular as despesas por meio das provisões, que a gente também comentou isso lá no TCD, no caso dos bancos. Posso manipular as despesas por accruals e por atividades reais também. Tem várias formas de fazer isso. Eu vou falar isso nas próximas semanas. E dava, inclusive, para manipular a impressão das pessoas por texto e por gráficos. Não sei se vocês lembram aí na campanha de João Dória, eu acho que de governador, tinha um gráfico que não fazia nenhum sentido. As proporções completamente diferentes. Sei lá, tinha 2 dedos, para quem não está me vendo aí na rádio só ouvindo, tinha 2 dedos ele em primeiro lugar e o segundo lugar estava bem próximo dele. Só que o segundo lugar, o gráfico era um dedo só. Então, você vê aí que a proporção é bem diferente, né? Então, você acaba manipulando as pessoas que não estão refletindo sobre o número, estão vendo só o gráfico. Você leva ali quem está analisando aquele gráfico para o lado que você quer, né? Exato. A distância visualmente parece muito maior do que realmente era na ocasião. Quer dizer, é uma distorção visual, embora os números sejam aferidos, quer dizer, combinem com a realidade, você aposta numa distorção visual. Isso. E aí, se for cobrar, não, pera lá, mas os números estão absolutamente coerentes. É só uma questão visual. Exato. Só que muita gente no consumo imediato e rápido para na questão visual, não está exatamente interessado em aprofundar os números. Ô, Pontos, fica muito claro aqui por que o investidor tem que se preocupar com a qualidade dos lucros das empresas. Mesmo assim, eu gostaria que você reforçasse. Em tópicos rápidos, por que o investidor que tem essa preocupação sai na frente em relação àquele que não tem? Se você está analisando uma empresa que tem uma qualidade baixa dos números, você vai, nas suas projeções, na sua análise, tomar decisões erradas. Por exemplo, eu citei aqui o caso da empresa que fez, por exemplo, um gerenciamento da receita, apresentou receita maior do que deveria. Quando você vai calcular o crescimento da receita da empresa, você vai assumir que a empresa cresceu muito mais do que cresceu de fato. E aí você vai projetar para frente um crescimento mais alto do que deveria estar. Então, você pode tomar uma decisão errada porque não limpou o lucro da empresa, não limpou os números no geral, não só o lucro. E existem várias consequências nos fundamentos da empresa. Eu trouxe aqui alguns exemplos, tudo baseado em pesquisa, tem muita pesquisa científica sobre isso, procurem no Google Acadêmico, Google Scholar. Empresas que manipulam os resultados, elas tendem a se envolver em mais processos judiciais, elas tendem a ter mais opinião modificada do auditor, né? No lugar de ter um parecer limpo do auditor, vai ter um parecer dizendo que teve algum problema. Remuneração dos executivos pode ficar mais alta do que deveria ser, porque os caras estão batendo metas que não foram de fato batidas. O lucro de baixa qualidade, ele é risco informacional, né? Porque você tem um risco de ter uma informação que não é completa e tomar uma decisão errada, então o custo de capital da empresa vai aumentar, logo o valor da empresa vai diminuir. O custo da dívida do mesmo jeito, né? Você vai captar uma dívida, o banco não vai acreditar naqueles números, porque a qualidade do lucro é ruim. E isso vai aumentar o custo de capital de terceiros também, então, mais uma vez, cai o valor da empresa. E isso também impacta nos analistas, né? Os analistas que não fazem ajustes nos lucros, eles tendem a fazer previsões erradas e atrapalha todo mundo, todo o mercado. Boa, ô Pontes, agora voltando a falar aqui sobre gerenciamento de receitas, né? Que afinal de contas é o tema, é o assunto de hoje. Você pode nos dar alguns exemplos práticos disso? Sim, eu trouxe aqui, pensei em trazer alguns exemplos, e aí eu preciso ter muito cuidado ao falar disso. Nós estamos falando de norma contábil que dá abertura para fazer escolhas contábeis. E aí vai de você concordar ou não com a escolha contábil que a empresa fez. Se você não concorda, vai lá e faz o ajuste, como a gente falou lá no TCD também. Não adianta ficar chorando no Twitter. Você tem que estudar a contabilidade da empresa e fazer o ajuste que você quer fazer. Então, por exemplo, nas construtoras, eles podem usar o método POC, que é o percentual de conclusão da obra para reconhecer a receita, ou o método das chaves, que você reconhece a receita quando entrega a chave efetivamente para o comprador.
Eu prefiro o método POC, é o mais adequado, mas, por outro lado, ele é mais discricionário. A empresa pode mexer ali no cronograma da obra e tal, e reconhecer mais receita do que deveria. Então, essa é uma forma de manipular a receita. Como é que você faz isso? Olha nas construtoras. Olha a nota explicativa, olha o parecer do auditor. Tem que ler nota explicativa sempre. Aí você consegue detectar se tem alguma coisa estranha ou não e faz o seu próprio ajuste. Um caso recente aí do ano passado, que continua agora, né? Quem tem contratos de longo prazo com clientes, como shoppings, eles ficaram sem receita. Os clientes ficaram sem receita sem ter como pagar os aluguéis. Então, os shoppings, no lugar de reconhecer menos receita, eles fizeram um processo de linearização da receita, de novo, relinearizaram a receita, para reconhecer a receita, mesmo que eles não estavam tendo aquela receita efetivamente. Então, as lojas todas fechadas e os shoppings estavam reconhecendo receita. Só que aí, como é que você vê isso? Você vê que a empresa reconhece a receita, mas no fluxo de caixa operacional dela, você não vê que está entrando caixa. Então, você vai ver que tem uma distorção muito grande entre receita e o fluxo de caixa operacional. Eu gosto muito de comparar o lucro operacional com o fluxo de caixa operacional. Vocês vão ver que todas as empresas têm um padrão. Elas seguem um padrão. Se esse padrão distorceu, vai atrás se tem alguma coisa estranha. Então, fica a dica também para como identificar esses casos aí no geral, né? Lucro operacional e fluxo de caixa operacional comparando. Tem um padrão sempre. Ô Pontes, e aí tudo isso que você tá me falando, a gente tava até conversando aqui há pouco antes de você chegar, que eu e o Léo nós aprendemos muito aqui no TC. Para quem não sabe, a gente teve um curso, né? Você foi um dos nossos professores. Eu tô me lembrando aqui desse curso e é quando a gente falava sobre a importância de analisar corretamente a empresa. Tem muito analista que acaba não percebendo isso, porque aí a pessoa, o analista, né, olha isso, vê ali, acha que a empresa performou bem naquele trimestre, faz uma boa análise, enquanto existe aí uma certa manobra, né, nos dados, e o acionista, o investidor pessoa física, acreditando nessa análise, vai lá e compra a ação da empresa. Não é raro um cenário como esse, né? Isso, não é raro, até porque, no geral, os analistas eles gastam pouco tempo analisando as demonstrações contábeis. Eles focam em analisar o release de resultados, que é uma peça de marketing da empresa. Então, o release não vale muita coisa, é marketing. O release, quando eu leio por último. Depois que eu olhei os números, depois que eu olhei as notas explicativas, relatório de auditoria, fiz minha conclusão sobre o balanço da empresa, aí eu vou ler o release. No geral, os analistas eles não olham tudo isso no detalhe. As análises saem em 15 minutos, não tem como analisar isso em 15 minutos. Nessa época dos shoppings, por exemplo, um cara presidente de uma empresa mandou mensagem dizendo: pô, só vocês no TC que comentaram sobre essa questão de linearização das receitas aí. Nem outro relatório comentou. E aí, para os nossos ouvintes que estão acompanhando aqui, para acompanhar esse tipo de comentário que você acabou de destacar, é tudo no TC School? Onde que acha? Vocês podem acompanhar no TC School nossos textos e fazer os nossos cursos, né? Tem os cursos lá do Academy, que todos os assinantes do TC têm acesso. No meu curso específico de contabilidade e análise fundamentalista, eu falo muito disso. Sempre que eu não vou falando de algum indicador, eu mostro como ele pode ser manipulado e como você pode detectar isso. E fiquem ligados que vamos ter um curso só disso aí, especificamente. Fiquem ligados que é revolucionário. Ninguém tem isso, só vocês. Sensacional. Mais um dos diferenciais aqui do TC. Deixa eu recomendar o texto Lucro, Fluxo de Caixa e Accruals. Não é um mero ajuste contábil sem efeito caixa. Eu coloquei no meu story do Instagram. Ótimo. Quem quiser chegar lá, tá @felipe.pb. @felipe.pb, tá lá no stories do Felipão. Léo, eu vou mais pelo Google. Tem problema, você joga lá esse título e você vai ser direcionado ao artigo do TC School, que ajuda a complementar bem esse raciocínio traçado pelo Felipe Pontes aqui conosco nesta manhã de terça-feira. São 10 horas e 44 minutos. Ô, Felipão, uma das coisas que eu mais gostei, com isso a gente fecha aqui tua participação, é essa história, né? O release é a versão que a empresa quer que você consuma dos dados dela. A análise contábil profunda, só ela vai poder, de fato, trazer o distanciamento e a frieza para a gente ver o quanto que o release realmente dimensionou o que os números da empresa contaram, né? Exato, exatamente isso. Se for ler o release, deixa por último. Conclui a tua análise, fecha a tua ideia e depois tu lê o release. E se vocês quiserem que eu fale mais sobre isso, de fato, quiserem que eu comente sobre alguns exemplos, manda aí no Instagram, no WhatsApp da TC Rádio, que eles me passam e eu preparo o material aqui. Esse meio campo é garantido. Valeu, Pontes. Diga lá, Vini. Não, só para apagar a mensagem do Paulo, nosso ouvinte do interior de São Paulo, ele escreveu aqui: caramba, o Felipe Pontes é FU 3 pontinhos, assim, né? Eu falei, sim, ajudou muita gente aqui, é muito acima da média. Enfim, o pessoal gostou bastante da coluna. Boa, valeu, Pontes, um abraço. 10h45.